Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade aqui na leitura da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que provavelmente é uma resposta a uma carta que ele recebeu, né? Lembrando que o foco aqui da leitura é tentar achar aqui, em algum momento, desde os evangelhos até as cartas, alguma menção de alguém dizendo que é para construir templo aqueles que são discípulos do Cristo. Tá certo? Lembrando também que Paulo está falando para uma sociedade específica, com os seus costumes, com os seus meios de vida, e Paulo usa exatamente isso para tentar trazer a ideia deles, o verdadeiro evangelho do reino do Criador através do Cristo, morto e ressuscitado. Vamos lá? Então, diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, o dom de falar, né? E pedindo para seguir o caminho do amor. Por que ele não está pedindo para seguir o caminho da igreja, da denominação, do pastor, do ancião? Não, porque o novo mandamento que o Cristo dá para os seus discípulos é o amor. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Bom, vamos lá. Nós já falamos sobre dom de línguas aqui, né? Dom de línguas não é o rabalacheia, cantarianda, né? Onébias, aquelas coisas todas que você vê por aí. Não, não é isso. Isso aí é um acontecimento específico dos pentecostais. E se você quer saber realmente essa coisa que ninguém entende, você tenta procurar sobre a origem de William Seymour, tá certo? Aquilo é o rabalacheia. Agora aqui, o dom de línguas, você já aprendeu em Atos o que é, tá certo? É uma pessoa está falando no idioma e as outras ouvindo no seu próprio idioma automaticamente, sem haver tradutor ali, tá certo? Vamos lá. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Podia estar escrito assim, ó, encorajamento e consolação da igreja. Poderia estar escrito assim, ó, né? Mas está escrito dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica os homens. E aqui está a igreja. Entende? Vamos lá. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que as pessoas sejam edificadas. Tá certo? Então tem que ter, se não houver a tradução simultânea para pessoas de outra nação, então que ele mesmo interprete o que ele esteja falando para aquela pessoa. Exemplo, eu sou brasileiro, eu estou falando para um monte de brasileiro, mas tem um alemão ali. Então, se eu estou falando em português, então eu tenho que traduzir em alemão para aquela pessoa. É isso que Paulo está falando aqui, tá certo? Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes será útil, a não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparar para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas. No mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e estrangeiro para mim. Então Paulo está falando do dom de línguas qual? Aquilo que você escuta nas igrejas pentecostal? Não, é aquela lá de Atos, que as pessoas nas suas próprias de outras nações, da sua própria nação, ouvindo o que aquela pessoa estava falando automaticamente, tá certo? Vamos lá, verso 12. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para as pessoas. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Pois se falo, ora, oratória,
Se falo em línguas, meu espírito fala, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Falarei com o espírito, mas também falarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graça, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na comunidade, nas pessoas que estão seguindo a doutrina do Cristo, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas, e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, e não para os descrentes. Assim, se todas as pessoas que estão inseridas na doutrina do Cristo se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? O que é instruídos aqui, ó? Que não consegue entender o idioma que eles estão falando. É de outra nação. Tá certo? É assim, ó. Faz de conta que eu estou lá, sei lá, na Rússia. Eu não falo russo. Mas eu entro, estou ali num lugar onde as pessoas estão falando do reino do Criador. Estão falando da doutrina do Cristo, certo? Eu entrei ali e eu não entendo o que estão falando, para mim não estão falando nada. Eu não sou instruído na língua deles. É disso que Paulo está falando. Mas, se entrar algum descrente ou não instruído quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará em rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, quando vocês estão na igreja, podia estar escrito aqui, mas quando vocês se reúnem, simplesmente, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação de vocês. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na comunidade, ou na reunião, ou no grupo de pessoas que estão ali, ouvindo, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Verso 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Olha, congregação, como todas as igrejas dos santos, podia estar aqui, não, mas está congregação, como em todos os lugares onde as pessoas se reúnem. Que pessoas? E que reunião? Igreja? Pedra de alvenaria? Não é disso que Paulo está falando. Você já sabe disso. Permaneçam as mulheres em silêncio na reunião, na congregação que ele estava falando lá, no grupo de pessoas que estão reunidas, certo? Agora, por que permaneçam em silêncio? Isso é um mandamento? Não, isso é cultura deles lá. Mulher não podia falar, tá certo? Permaneçam as mulheres em silêncio, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Que lei? A lei dos Coríntios. A lei social. Mulher não deve se manifestar em público. É assim até hoje. No Oriente Médio. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso a mulher falar aonde? Na congregação, na união, na reunião das pessoas que estão conversando ali.
Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Bom, capítulo então 14. Não vimos aqui Paulo insinuando, ou até mesmo dando algum entendimento que é para construir templos e ficar enfiado ali dentro. Porque esse é o foco da leitura, tá certo? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui as pessoas que estavam na doutrina do Cristo, certo? Ele não perseguiu, não tem relato que ele entrou dentro de templos, denominações para perseguir pessoas. Não, ele perseguia pessoas, você sabe disso. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos. E isto é que vocês creram. O quê? Sobre véu, sobre batismo, sobre ir à igreja, construir templo? Não. O Cristo ressuscitado e o mandamento de respeito e amor ao seu semelhante. Tá? Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiam. Vamos lá. O primogênito dos mortos, primogênitos dos que dormiam. Paulo está dizendo o seguinte: ele é o primogênito que ressuscitou dentre os mortos, e o quê? E está com o Pai. Ele é o primeiro que ressuscitou e está com o Pai, tá? Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ele quem? Olha só, vamos entender aqui os trinitarianos. Vamos lá. Parece que porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe sujeitou, tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus. Quando tudo submeteu a Cristo. O que Paulo está dizendo? O seguinte: Cristo submeteu tudo debaixo dele, quando ele ressuscita, está à destra de Pai, está à direita do Pai, certo? Certo. Agora, isso não inclui o próprio Pai, o Criador, porque foi o Criador que sujeitou tudo debaixo
do Cristo, tá certo? Quando, porém tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos, até no Cristo. Olha, quando, porém, tudo estiver sujeito, quando tudo estiver feito, então o próprio Filho se sujeitará a quem? Ao Criador, porque tudo está debaixo do Criador, inclusive o Filho. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: quando você pega uma semente de laranja e planta, não vai vir uma semente, vai vir de uma forma diferente. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras, e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, o outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, e depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Está falando aqui, não que o Cristo estava numa eternidade com Deus no passado, é um semideus ou era um Deus. Não, está falando já do Cristo ressuscitado à destra do Pai, tá? Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha lá, olha só. Então o aguilhão da morte é o pecado. Então, se você peca, você morre. E qual é a força desse pecado? É a lei. Qual lei? A lei de Moisés, que para nada servia a não ser para me destruir. Você já aprendeu sobre isso, lemos já anteriormente. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês será inútil. Vamos ler de novo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Agora sim, tá certo? Bom, terminamos aqui o capítulo 15. Dá para dar uma lida no capítulo 16, que é curtinho. E nós não vimos aqui Paulo dizendo que é para construir templo e praticar todas aquelas coisas, certo? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 16, encerrando então esta carta.
Verso 1. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as comunidades, as pessoas que estão na doutrina do Cristo, da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com oferta de vocês. Para que vai mandar para Jerusalém? Você já sabe também, porque as pessoas em Jerusalém eram terrivelmente perseguidas pelo império e pela religião. Tá certo? Eles não tinham como trabalhar e como sustentar as pessoas que estavam debaixo dele. Lembra-se, Paulo falou, não case, seria bom que não casasse e tal, por causa desses tipos de problemas. Tá certo? Não é para levar para a igreja, não, igreja de alvenaria, aquelas coisas todas, você já sabe que não é, tá? Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, onde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providência para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim, e eu o estou esperando juntamente com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse visitar vocês, juntamente com os irmãos. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Façam tudo com amor, tudo, mesmo que eu faça isso, faça aquilo. Lembra Paulo dizendo? Se não tiver amor, se eu não respeitar o meu semelhante, de nada vale. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam às pessoas como ele e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como esses. Às pessoas, aos homens que estão na doutrina do Cristo, da província da Ásia, enviam-lhe saudações. Aquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa dele. Olha, a igreja de alvenaria que está dentro de uma casa. Não é isso, né? Então, igreja aqui são pessoas, e igreja que se reúne na casa dele são pessoas. Tá certo? Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Podia estar escrito aqui, ó, a igreja daqui lhes enviam saudações. Saúdam-se uns aos outros com o beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essa saudação do próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, amigos, terminamos aqui então o capítulo 16 desta carta de Corinto, e a carta inteira nós não vimos Paulo pedindo para construir templo. Tá certo? Dá um like, se inscreva, aciona o sino, compartilha, deixa lá o seu recado, deixa lá o seu comentário, que isso é bom para o canal. Um abraço e até a próxima carta de Paulo.